A Umbanda surgiu no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Foi criada por Zélio Fernandino de Moraes, após este incorporar o caboclo das Sete Encruzilhadas durante uma reunião espírita e ter se curado de uma paralisia considerada irrecuperável pelos médicos. Aconteceu com o advento do caboclo das Sete Encruzilhadas, em uma reunião espírita que selou o marco da religião de Umbanda no Brasil. A Umbanda é uma religião de fé, humildade e caridade. Eu passei a ter um esclarecimento totalmente diferente, né? Eu passei a entender coisas que eu nem imaginava que existiam. Cada um tem uma maneira de pensar, eu tive que aprender a respeitar essas pessoas, a entender essas pessoas e a conviver junto com elas de uma forma harmoniosa, digamos assim. Isso que a Umbanda vem me trazendo e vem passando para todos. Eu vi que aqui existe muita responsabilidade. As pessoas são tratadas individualmente, cada um com seu problema. E foi por isso que eu resolvi entrar na Umbanda, porque mesmo inconscientemente eu sentia isso, eu via que aqui eu ia ter o respeito, que eu sempre procurei sem saber. A Umbanda reúne pessoas de diferentes raças e classes sociais. Segundo dados do último censo do IBGE, o Rio Grande do Sul é hoje o estado brasileiro com maior número de praticantes desta religião, com a cara do Brasil. Então ela tem o sincretismo com o africanismo, com a religião indígena, com o catolicismo e com a religião espírita. E isto então permite que haja essa barreira seja muito tênue. A Umbanda é uma religião que não pratica os sacrifícios de animais, para os seus fundamentos não tem. Eu não me retirei da luterana. Simplesmente houve um acaso de espaço e tempo por causa do meu trabalho de militar. Então eu me afastei da religião. Então, nesse meio tempo, eu vinha conhecer a religião de Umbanda. O meu tio acendeu um defumador dentro da minha casa. Assim, mas meu sobrinho, eu fui da religião de Umbanda, né? Hoje já não pertenço mais, tenho um outro segmento. Mas quando eu lhe via correndo, eu dizia, esse aí ainda vai ser um bandista. A Umbanda é uma religião que tem origem em um sincretismo e possui influência cigana e de religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo. Eu vejo a Umbanda como uma religião que fale aos corações, como outras religiões também falam. Só que, como é um sincretismo, ela alcança, né, os seus tentáculos, entram em diversas casas, talvez com mais tranquilidade. E isso aí pode auxiliar a pessoa a se encontrar com, assim, de uma maneira melhor, mais tranquila, sem se sentir com preconceitos, né, sem se sentir relegado a uma situação de não estar sendo atendido pessoa a pessoa. Porque a Umbanda nos traz essa condição de atender pessoa a pessoa. Isso valoriza o ser, né? A Umbanda tem a cara do Brasil. Um país construído por pessoas vindas de outros lugares do mundo, que ao chegarem aqui,
viram sua cultura e sua religiosidade se misturar com a de outros povos. Como você sabe, o Brasil é um país multicultural desde a sua origem. Ele é multifacetado em termos culturais. No que tange à religião, você sabe que houve por muito tempo o domínio de uma religião. A religiosidade, a diversidade religiosa, ela foi enquadrada por uma religião dominante por muito tempo aqui no Brasil. Hoje nós estamos vivendo uma diversificação maior. A partir das últimas décadas aí houve uma manifestação muito clara das diferentes religiões do Brasil. A Igreja Católica, que era predominante durante os séculos da história do Brasil, hoje está diminuindo, digamos assim, em termos de fiéis. Por muito tempo nós tínhamos a Igreja Católica com mais de 90% da população brasileira. A Umbanda sintetiza a diversidade religiosa brasileira por possuir origem e influências de diferentes ritos. Ela é uma religião exclusivamente brasileira e, como o nosso povo, ela é indígena, europeia, africana e oriental. A rigor não existe relação entre o catolicismo e a Umbanda. O que existe é que a Umbanda é uma religião que tem dentro dela elementos do catolicismo. A Umbanda nasceu na primeira década do século XX e ela é uma combinação entre as raízes africanas, o espiritismo kardecista, elementos do catolicismo e também elementos das religiões indígenas, e hoje também se vê nas manifestações de Umbanda presença de tradições orientais, etc. Então, a presença do catolicismo na Umbanda são, eu diria assim, alguns elementos do catolicismo que são adotados normalmente, né, por pessoas católicas que estão também na Umbanda, né? Nós temos muito o fenômeno da pessoa que se diz católica, né, mas frequenta cultos de Umbanda. Então temos essa duplicidade religiosa, isso é muito frequente no Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina espírita assevera: todas as religiões são boas, e mais do que isso, todas as religiões são necessárias. Se nós procurarmos tecer um processo de comparação entre duas doutrinas que possuem um grande espaço em nosso país, a doutrina espírita ou espiritismo e Umbanda, nós vamos verificar que o que existe entre as duas religiões são pontos de tangência. A doutrina espírita trabalha a questão da comunicabilidade dos espíritos, acredita na imortalidade da alma, na existência dos espíritos. A doutrina espírita trabalha a questão da evolução, enquanto que a Umbanda, da mesma forma, trabalha com a questão da comunicabilidade dos espíritos, acredita na reencarnação, assim como o espiritismo. O ponto cantado faz a vibração. Este ponto cantado na Umbanda tem que ser em português, inseridos alguns termos indígenas e alguns termos africanos, né? Porém, são rezas, transmitem uma rogativa
para que as entidades baixem nos terreiros. Então, é muito importante que ele tenha uma harmonia e que o tamboreiro esteja consciente de que linha ele está chamando, para que linha ele está tocando, para que linha ele está tocando em homenagem. Então, realmente é um trabalho muito delicado e que requer amor, né, pela Umbanda. Está no toque, muita vibração para que haja uma incorporação, se faça um ambiente propício. Não podemos interferir em rituais, isso é uma liturgia, justamente por quê? Porque não existe uma definição, você é mais médium ou menos médium, e dentro dessa hierarquia você vai assumir o templo. Isso, na realidade, é algo que vem acontecendo de acordo com os preceitos, né? E as federações, elas podem representar juridicamente as necessidades dos seus afiliados, porém interferir na sua liturgia não nos é permitido, a não ser que hajam provas de que determinados atos considerados imorais, por exemplo, possam estar acontecendo dentro de um templo. Então, aí nós poderemos ser uma ponte muito forte para solucionar este caso. Caso contrário, não podemos interferir. Religião é uma escolha pessoal e ninguém deve interferir. Respeitar toda e qualquer crença é fundamental. A Umbanda nasceu no Brasil. É uma religião de fé e caridade que revela as misturas culturais do país. E aí eu canto uma música. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que nos conduz. Lembrando em memória Moab Caldas, digno umbandista que mantém o seu nome com todo respeito e ética. E ele diz, saravá, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Muito obrigada. Dentre todo o nosso Congá, que todas as nossas encruzilhadas estejam bem protegidas. Todas as nossas falanges de Exu, pelas falanges de Pombagira, que cuidem a nossa Umbanda.